Peço ao teu Espírito que é santo, que ele possa estar nesta noite, tomando a frente, dirigindo, direcionando, fazendo, Senhor, segundo o teu querer e o teu propósito. Deus, ministra sobre as nossas vidas, Pai. Como servo teu, eu te peço a tua graça, com humildade me apresento diante de ti, e peço-te que o teu Espírito de sabedoria esteja me conduzindo, e tu possas ministrar não só ao meu, mas ao coração de cada pessoa que me ouve, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Em nome de Yeshua, o teu Filho eterno, eu te peço, e assim eu te agradeço, e todos podem dizer amém. Você que está sentado, ponha-se de pé em nome de Jesus, e pegue por bondade a sua Bíblia, e abra em 2 Tessalonicenses. Se você estiver perto de alguém aí que não tem Bíblia, que com certeza não é um crente, porque crente tem Bíblia, irmão. Crente anda com Bíblia, não é verdade, Jorge? 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Pegue aí a sua Bíblia enquanto as nossas crianças estão se direcionando. Nós iremos ler a partir do versículo de número 1. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se assim acharam, digam amém. Bem, como poucos disseram, eu creio que muitos ainda não acharam. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu quero ler a partir do verso de número 1. É uma rápida pregação, mas eu quero nessa noite proporcionar à igreja algo curioso, que me fez pensar durante o dia de ontem e hoje pela manhã, escrever esta mensagem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tome assento em nome de Jesus, e me dê a sua atenção por alguns instantes, por bondade. Será de muito proveito, se você que tem uma Bíblia, mantê-la aberta, visto que nessa noite nós iremos ver algumas coisas curiosas a respeito do tema que eu escolhi para estar ministrando nesta noite. Acredite, a vinda de Jesus é certa. Eu vou repetir para que você ouça direito. Acredite, a vinda de Jesus é certa. O versículo 1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Você sabe o que é demover? Você tem ideia do que significa esta palavra quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: não vos demovais da vossa mente? Demover é esquecer, deixar de lado, é retirar da mente. A ideia do apóstolo Paulo nesse texto, especificamente nesta parte, é repreender a igreja dizendo: não esqueça disso.
Não pare de pensar disso, não tire da sua mente isto. Isto o que, pastor Ju? Para que você entenda sobre o que nós queremos falar nesta noite. Nesses últimos dias eu tenho visto muitas pessoas perdendo a sua fé. Muitas pessoas dentro das igrejas com a sua fé abalada. Fora o grande número de pessoas que nem estão mais nas igrejas. E sem contar naqueles que não têm igreja e que por isso vivem de igreja em igreja. Não conseguem se situar em um lugar, não conseguem se sentirem em um lugar. E por isso vivem de igreja em igreja, vivem de momento em momento, de movimento em movimento. Surgiu algo novo ali, vamos para lá, que lá que está Deus. De repente Deus lá some, de repente Deus desaparece. E aí se busca uma nova igreja para ver se preenche, se enche. Nós estamos vivendo um tempo curioso. E eu estava pensando sobre isso ontem especificamente. Quando de noite ainda trabalhando, me vi pensando nesse texto. Porque já li ele várias vezes. Essa é a segunda carta aos Tessalonicenses. É o terceiro livro da Bíblia, mais antigo no que diz respeito aos livros do Novo Testamento. O livro mais antigo do Novo Testamento é Gálatas. Outros dizem que é Marcos, mas há uma comunidade teológica que acredita que Gálatas, escrita por Paulo, seja o livro mais antigo do Novo Testamento, e logo em seguida vem Tessalonicenses. Paulo estava com Silas, fazendo uma viagem, e chega em Tessalônica. Lá ele encontra um local que era uma sinagoga de judeus, e nessa comunidade ele passa apenas algumas semanas. E eu quero lhe mostrar isso de forma introdutória para que você compreenda por que Paulo escreve uma segunda carta. Ele, ao chegar em Tessalônica, ele encontra uma comunidade de judeus. Era uma cidade grego-romana, uma cidade portuária, riquíssima, poderosa naquela época, com mais de 400 anos de existência já. Era uma cidade riquíssima e grandiosa, mas ali também tinha judeus. E esses judeus, ao estarem na sinagoga onde Paulo estava ali pregando, por 3 semanas aproximadamente, se converteram a Jesus. E Paulo foi embora. Só que quando Paulo vai embora, algumas semanas depois, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E ele manda a essa nova igreja, ou essa igreja pequena, recém-nascida, uma carta que é a primeira de Tessalônica a receber. E essa carta tem um conteúdo interessante, porque ele vai falar da vinda de Jesus. Ele anima a igreja recém-nascida dizendo: olha, este Jesus que vocês entregaram às vossas vidas, esse Jesus que vocês receberam nos vossos corações, esse Jesus voltará, e voltará para buscar a sua igreja. E ele vem relatando sobre isso. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. E eu quero lhe dizer, junto com você, olhando, o que está escrito no verso 16. Diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Hoje em dia eu não vejo mais a mensagem sobre a vinda de Jesus sendo pregada. Os nossos púlpitos se tornaram grandes comércios. Vendemos de tudo nas nossas igrejas. Perdemos mais tempo, pastor Douglas, dando às pessoas um culto que é voltado para o homem, do que dando às pessoas um culto que é voltado para Deus. A maioria das nossas igrejas não tem como centro, durante o momento de culto, o eterno. Tem como centro o ser humano.
É por isso que nas nossas igrejas nós temos que dar tantas oportunidades. É por isso que nas nossas igrejas eu preciso que o irmão João dê uma palavra, e logo após ele tenha o irmão Pedro que também dê uma palavra, e a irmã Mariazinha que cante, e a irmãzinha ali que também cante, e o outro ali, porque se eu não der para todos, um vai se ofender, e o culto estragou para ele, porque o culto não é teocêntrico. O culto é humano, é voltado para o ser humano, é para agradar a igreja, para agradar você que está sentado, você que está me ouvindo. As músicas não são para agradar a Deus, são para agradar os ouvidos daqueles que estão ouvindo. É por isso que as nossas igrejas estão se transformando, nós estamos pintando elas de preto, nós estamos colocando jogo de luz, fumaça, nós estamos mudando a forma de cultuar, porque o culto não é mais para Deus, o culto é para o ser humano. E isso é uma realidade que eu e você não vamos escapar. Eu estava sexta-feira na oração que nós reunimos aqui a liderança para fazer, e no final dela eu anunciei e disse o quão é triste nós vivermos nesse momento. Eu não queria ter que estar vivo para ver isso. Queria ter vivido na época dos meus avós, em que a igreja não passou por isso, mas a nossa igreja, o ministério e toda a igreja desses últimos dias está vivenciando isso, e a tendência é como uma espiral que não tem mais retorno. Nada do que eu e você fizermos irá mudar isso. Por quê, pastor, que nada vai mudar? Por aquilo que eu irei pregar nesta noite, que me chamou a atenção. Paulo escreve a primeira carta a Tessalonicenses dizendo: olha, eu quero dizer para vocês, Jesus voltará. O Cristo que vocês receberam nos vossos corações, Ele voltará. E vou dar uma boa notícia, porque alguém começou a dizer: mas apóstolo Paulo, o meu irmão, o meu primo, a minha mãe, o meu pai, um parente, um amigo, morreu e não viu Jesus voltar. E Paulo vai e escreve, dizendo: olha, deixa eu dizer a vocês, não se preocupem com aqueles que morreram, não fiquem ansiosos, não fiquem com o coração temeroso por aqueles que passaram e não viram Jesus voltar, porque quando Jesus voltar, eles serão os primeiros a ressuscitarem, eles se levantarão das tumbas primeiro, eles estarão primeiramente vendo o mundo espiritual, a vinda do nosso Salvador Jesus, e nós, os vivos, nos encontraremos com eles. Não serão eles que se encontrarão conosco, os que foram antes de nós estarão ressuscitando antes, e ao ressuscitarem se unirão a nós, a um coro que subirá adorando a Deus ao encontro de Jesus nos ares. Quem tem essa esperança ainda no coração? Mas Jesus não voltou em Tessalônica. Então, algum tempo depois, Paulo envia o seu pupilo Timóteo à igreja. Timóteo chega na igreja e vê uma igreja desanimada, com a sua fé abalada, entristecidos, completamente desanimados na sua alma, no desejo. Ninguém queria mais servir a Deus, não se havia mais o desejo de se pregar, ninguém queria mais pregar, ninguém queria mais tocar, ninguém queria mais cantar. Quem desanimou, muitos haviam se afastado na fé, muitos haviam deixado a Jesus Cristo. E Timóteo volta triste para Paulo, agora na cidade de Corinto pregando, e anuncia a Paulo: Paulo, a igreja de Tessalônica está ruim. O que está acontecendo, Timóteo? A igreja se desanimou, a igreja está triste. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus voltasse e Jesus não voltou. Eles esperavam que Jesus iria voltar naqueles dias e Jesus simplesmente não voltou. Então Paulo senta e começa a escrever essa carta que nós lemos como abertura desta pregação, a segunda carta aos Tessalonicenses. E ele começa a escrever explicando à igreja de Tessalônica por que Jesus não voltou. Ele começa dizendo a essa igreja, explicando a eles: olha, aquilo que eu falei na primeira carta, falando de que Jesus voltaria, de que Ele voltaria e ressuscitaria primeiro os mortos, e logo em seguida nós nos reuniríamos com eles, e juntos subiríamos à glória, não é para o nosso tempo. Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, reanimando a fé deles, na certeza de que sim, Jesus voltará, mas que Ele não voltaria naquele tempo. Então o apóstolo Paulo, explicando sobre isso, falando sobre isso, ele vai ensinando
à igreja de Tessalônica algumas coisas das quais passam batido por nós. E é curioso, porque eu já preguei sobre a vinda de Jesus dezenas de vezes. E para quem sabe, eu já inclusive anunciei aqui de púlpito de que o maior sinal, ou por que não dizer, um dos maiores sinais da vinda de Jesus é Israel. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Eu vim aqui para mudar isso. Para dizer que, revendo teologicamente aquilo que nós ensinamos, e com o cuidado e o zelo de ensinar aquilo que a Bíblia realmente nos mostra, o maior sinal da vinda de Cristo nunca foi Israel. Mas nós acreditamos que fosse isso. Baseado no livro de Mateus, quando Jesus fala na parábola da figueira. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 24, por bondade. Eu quero compartilhar com você, resumidamente, alguns sinais que nós pregamos quando falamos sobre a vinda de Jesus. Nós dizemos, olha, estes são os sinais proféticos, que quando estes sinais estiverem aparecendo, é porque Jesus está perto de voltar. Então, olhe para a Bíblia e abra em Mateus, no capítulo 24, eu quero ler alguns versículos desse capítulo com você, para que eu e você possamos crescer na graça, crescer no conhecimento e compreendermos o que está oculto dentro da palavra do Eterno. Mateus 24, 3 diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e qual é o sinal que haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis de falar de guerras e de rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é ao fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados das nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Olhe para cá em nome de Jesus. Quando falamos sobre a vinda de Jesus, nós usamos escatologicamente como texto base. A mensagem falada pelo próprio Jesus. Nós só saímos para o livro de Daniel, ou navegamos em alguns profetas menores, para analisar sobre a vinda de Jesus, depois que passamos pelo que Jesus falou. Porque ninguém na Bíblia tem mais autoridade do que Jesus profeticamente. Quando Jesus falou lá no Monte das Oliveiras, olhando para o monte, para aquele templo que ainda existia, Jesus olhou para os discípulos disseram, Jesus, a gente já entendeu que tu vai subir para a glória e que tu vai voltar, mas quando tu vai voltar? A gente quer saber qual é o dia da tua vinda. Jesus disse, olha, vou dizer um negócio para vocês, quando estiver perto de eu voltar, haverá fomes em vários lugares. Haverá pestes em vários lugares. E no grego a ideia de peste é tormento universal, como esta pandemia que nós vivemos neste ano de 2020. Nós vimos e vemos terremotos todos os dias destruindo várias cidades. Nós vemos vários países que estão passando fome, morrendo de fome. Isso a nível mundial. Nós conhecemos e sabemos da perseguição em centenas de países àqueles que se dizem servos de Deus. E nós estamos vendo, como nunca vimos, a quantidade absurda de falsos profetas, de falsos homens de Deus, de falsas mulheres de Deus, que enganando o povo de Deus, estão levando eles para distanciarem-se cada vez mais do Eterno. Nós estamos vivendo exatamente o que Jesus falou. Nesse tempo muitos iriam se escandalizar, muitos iriam trair, muitos iriam abandonar a fé. Ele falou que isso seriam os sinais da sua vinda. Como se não bastasse isso, ainda em Mateus no capítulo 24, se você ler o versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos,
falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você pode dar glória a Deus por isso, porque uma coisa pelo menos eu posso lhe dizer que é animadora em meio a esse caos da fé, em meio a essa apostasia da fé. Existe um povo que jamais será abalado, que jamais será enganado e que jamais perderá a sua fé. Esse povo, Jesus disse: olha, se fosse possível, enganaria até os eleitos, mas quem é eleito não será enganado, quem é eleito não será corrompido, quem é eleito não perderá sua fé, quem é eleito não deixará de servir, quem é eleito não abandonará o seu chamado, quem é eleito não perderá a vontade de adorar, quem é eleito não perde o desejo de estar na presença dele. Só eleitos entendem isso, só escolhidos entendem isso, e estes, a despeito do engano, a despeito de tudo de errado que vai nos imprensando e nos tirando da presença de Deus, a despeito disso, estes serão intocáveis, estes não serão abalados, porque são escolhidos de Deus. Aonde estão esses escolhidos aqui nesta noite? Abra em Lucas capítulo 21, por bondade. Olha que coisa interessante. Ainda falando de tais sinais, para que você entenda do que eu quero falar. Na minha introdução ainda, em Lucas capítulo 21, no versículo 25, Jesus também falando no Evangelho de Lucas sobre a sua vinda, ele fala mais alguns sinais que dizem respeito à sua vinda. Ele diz assim no verso 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das suas ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Olhe para cá. Eu nunca vi tanta perplexidade como eu vejo nos nossos dias. Eu nunca vi tantas clínicas psiquiátricas lotadas como eu vejo hoje. Eu fui visitar uma ovelha daqui em uma clínica, e eu fiquei por volta de 1 hora esperando que o chamassem. E antes de chamarem ele para conversar comigo, chegaram algumas pessoas com alguns problemas na porta, e antes mesmo de entrarem, a recepcionista sai, e eu estou olhando, e ela vai perguntar o que eles desejam. Aquela família com um rapaz: nós viemos aqui para tentar internar o nosso filho, ele não está bem, a mente dele está confusa. Um adventista do sétimo dia, ele é da igreja. Ela falou assim: ele é da igreja, ele é evangélico, mas ele não está bem, ele anda com depressão, ele anda triste. E a moça olhou para aquela família e disse assim: não há vaga aqui. Mas eu já vim da cidade olímpica, já vim não sei por onde, não estou encontrando vaga. Você não podia conseguir, nós não temos nem colchão para receber o seu filho. Eu levo um colchão de casa, trago. Não há espaço, querida, não tem local. Nós estamos com a nossa taxa de pessoas já acima do limite, nós já estamos trabalhando com a nossa capacidade acima do normal. Clínicas superlotadas, cheias de crentes, de gente que teve a sua fé abalada, porque tem olhado o mundo dando sinais, tem observado que a vinda de Jesus é certa, tem visto. Se você vai estudar, como neste ano e no ano passado, os pastores deste país começaram a parar por causa de um surto dentro da igreja, que vem levando homens de Deus a suicídio. E ainda há uns ignorantes, hipócritas, que se dizem evangélicos, ainda cheios de o poder de Jesus, para dizer que um pastor desse não seguia Jesus, um homem desse não tinha fé em Jesus, tirou a própria vida porque não conhecia Jesus. Ignorante,
que não entende, não compreende a mente humana. Graças a Deus que quem salva eu e você é Jesus. Diga glória a Deus por isso. Graças a Deus que não é o pastor Júnior que vai lhe salvar. Graças a Deus que não é o pastor Douglas que vai lhe salvar. Não somos nós, é Jesus que fará isso. Porque se fôssemos nós, ninguém ia para a glória, nem mesmo nós. Nós somos cheios de erros demais para subir para a glória. Só um Deus grandioso em amor para poder abraçar pessoas que nós não entendemos nem a sua morte. Mas homens que deixaram cartas escritas de punho. E nestas cartas, quando nós temos acesso para ler, eles estão decepcionados com aquilo que pregam, com aquilo que estão ensinando, decepcionados em verem que aquilo que estão ensinando não está vendo um retorno, que a igreja não está marchando, que a igreja não está caminhando como ele gostaria, ou como a Bíblia ensina. Então, acreditando em que o seu erro, ou que o erro está nele, ele tira a própria vida, por não aguentar a pressão psicológica, espiritual, emocional, de ver um povo que ele está guiando, mas que ele não sabe para que lugar estão indo. A perplexidade que Jesus relatou que aconteceria está tomando conta da humanidade. O mundo foi sacudido por uma pandemia, cujo Deus permite, diante das circunstâncias, que tais coisas aconteçam, como que um alerta nos céus, dizendo: Jesus, o meu filho, voltará. E sabe por que muitos de nós não conseguimos dizer aleluia? Nós não conseguimos dar glória, nós não conseguimos exaltar. Primeiro porque não se fala mais desta vinda, e depois porque esta vinda ela será assustadora na vida da maioria das pessoas, porque a maioria daqueles que um dia esperavam, já não esperam mais por essa vinda. Se tornaram pessoas que são evangélicas, elas não são servas, elas são protestantes, mas não servem a Deus. Elas estão nas igrejas, mas elas não conhecem o Deus desta igreja. E isso Jesus falava, irmã Francileide, que aconteceria nos últimos dias. Ele relatava que nos últimos dias o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra iria gemer, os poderes do céu seriam abalados. Meu Deus do céu, nunca houve tantos ufólogos anunciando extraterrestres chegando à terra. Nunca houve tanto medo. A NASA toda semana apresenta um meteoro novo em rota de colisão com a Terra. Nunca houve tanto medo. Estão criando armas espaciais com o intuito de impedir que nós sejamos dizimados. E por ignorância, alguns estão temendo, com medo, já pensando em irem para Marte, irem colonizar em Marte, como se algum dia algum ser humano pisou ali. E nem pisará. Mas nossa ignorância, ao falar sobre a vinda de Cristo, nos leva a olhar, sem perceber que estamos na iminência da vinda dele. Porque acredite, a vinda de Jesus é certa. Acredite, a vinda de Jesus é certa. Acredite, a vinda de Jesus é certa. E eu vou dizer de novo, acredite, a vinda de Jesus é certa. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, por favor. Capítulo de número 2. Ainda tentando lhe explicar aquilo que de comum falamos, mas que não é aquilo que me interessa de fato, naquilo que eu quero falar nesta noite. 2 Pedro, capítulo de número 2, o versículo 1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também por motivo de dinheiro farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olhe para cá em nome de Jesus. O apóstolo Pedro, quando vai escrever a sua segunda carta, ele dá um alerta à igreja. Quem é a igreja, diga glória a Deus. Esse alerta é para mim e para você. Ele disse: olha, tome cuidado, nos últimos dias haveriam falsos mestres, que introduziriam de forma dissimulada, sem que você percebesse,
na sua mente ensinos que fariam com que você negasse a sua fé, fariam que você deixasse de seguir Jesus. E aí ele fala: essas pessoas, elas têm um sinal, essas pessoas, elas têm como serem identificadas. Pastor, e como eu posso identificar esses falsos mestres? Todos eles, sem exceções, estão visando dinheiro. Todos eles tentarão fazer negócios dentro da igreja, tentarão vender os púlpitos. Nós estamos em época de campanha. Nunca vi tantos políticos me procurarem como me procuraram. Nunca vi e recebi tantos WhatsApp. Essa semana foram 6. Gente que eu nem conheci, nunca vi na minha vida. Pastor, quero marcar uma reunião. Eu não posso, minha agenda está lotada. Não, mas quando o senhor tem vaga? Eu digo, só em 2021. Mas não serve, tinha que ser antes da eleição. Eu digo, não dá para mim. É sobre o que? Não, é pessoalmente, tentando fazer jargões políticos, negociatas, vendo se eu posso vender o voto de vocês, se eu irei negociar o púlpito, os princípios. Pessoas que não me conhecem de fato, que não entendem que tem princípios que não são vendíveis, não podem ser vendidos, são princípios nossos, dos quais Deus implantou no nosso coração para que nós entendamos que política é política, igreja é igreja. São coisas diferentes, elas não caminham juntas, como muita gente tenta unir uma coisa com a outra. A igreja vai para o céu, irmão, a política não chegará lá, porque lá só existe um rei, só existe um Senhor, só existe um Deus, só Ele manda, só Ele ordena, só a Ele a glória. E Ele não faz distinção de pessoas, de cargos, de funções, Ele ama a todos. Ele não espera a época da eleição para poder lhe abraçar e comer pastelzinho com você. Não cai nessa, meu irmão. Bando de gente hipócrita. E que Jesus fala desses homens. Alguns deles estão abandonando sua carta pastoral. Estão chegando nas suas convenções e dizendo: está aqui a minha carta de pastor, porque eu vou me candidatar a vereador, vou me candidatar a prefeito, vou me candidatar a isso. Homens que estão apostatando da fé por causa de dinheiro. Pessoas que são focadas naquilo que vivem nesta terra, esquecendo que nós estamos de passagem. Escreva uma coisa: se você não sabe disso, saiba. O povo que vai morar no céu não é desta terra, não ficará nesta terra. Nós estamos apenas de passagem. A nossa terra é na glória, lá nós iremos habitar. E Pedro fala de um dos sinais que nós veríamos nos últimos dias. Olhe uma coisa curiosa, Lucas capítulo 21, por bondade, abra a sua Bíblia ainda. Lucas capítulo 21, o versículo 29 diz ainda assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-as, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Aleluia. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Quantos podem exaltar o nome do Eterno? Nós olhamos para esse texto e achamos que Jesus está falando da figueira como se fosse Israel. Nós usamos o texto de Mateus 24, 25, para falar que Jesus está fazendo alusão a Israel. Então nós passamos a vida inteira esperando que Israel fosse o grande sinal, pastor Douglas. Uma geração, para alguns teólogos tem 40 anos, para outros tem 70, para um salmista tem 80. Então, ao longo da história da humanidade, nós vimos os teólogos escatológicos, cuja minha formação também é em escatologia, marcando a data da vinda de Jesus. Uns marcaram que seriam em 1800 alguma coisa. Jesus não veio, então surgiu uma nova igreja chamada Adventista do Sétimo Dia, e no meio disto um monte de coisas erradas, um monte de heresias. Assim surgiram também os testemunhas de Jeová, também no meio de, marcando uma data, não deu certo, vamos embora então justificar, e se vai criando um monte de coisas erradas. Marcaram a vinda de Jesus quando Israel foi criado como Estado. Gente, Israel agora em 1948
por causa de um brasileiro que votou em favor da criação, se tornou agora um país, se tornou agora uma nação. Se cumpre o que os profetas disseram, que Jesus reuniria como uma galinha que reúne os seus pintos, de todas as nações o povo dele. Então a gente começou a olhar para Israel como um relógio de Deus, e a gente usa essas falas para poder justificar de que Israel é a melhor forma de identificarmos a vinda de Cristo, mas não é. E até algum tempo atrás eu acreditava piamente de que olhando para ele seria suficiente para entender a vinda de Cristo, mas não é. Olhe para cá, querido. Israel nunca foi e nunca será o maior sinal da vinda de Cristo, porque Jesus voltará aqui para buscar a sua igreja, aleluia. E se ele voltará para buscar a sua igreja, ele virá para trazer julgamento a Israel. Se você ler o livro de Apocalipse, você verá Deus trazendo juízo sobre a nação de Israel, ensinando de forma dura que aquele Messias que foi crucificado em um madeiro, que foi pendurado, que foi renegado, era verdadeiramente o Machia, era verdadeiramente o Cristo, o ungido, o escolhido, aquele que os profetas disseram que viria. Um dia foi rejeitado pela nação de Israel. Israel, no relógio de Deus, irá passar na vinda de Cristo por um juízo. É por isso que você não verá Israel subindo para a glória, como muitos de nós achávamos que isso aconteceria. Quem subirá para a glória é a igreja, é a noiva. Você pode adorar se você for ela, porque é você que subirá para a glória. E é curioso, porque no meio disto alguns judeus vão se converter e se tornarão igreja, se tornarão noiva e subirão para a glória. Mas a nação de Israel hoje, quase que toda ela perdeu a sua fé em Deus. Pastor, o que é que o senhor está falando? Eu estou afirmando para você, como alguém que estuda Israel de dia e de noite, como alguém que todas as semanas está fazendo cursos diretamente de lá, como alguém que tem contato com pessoas de influência daquela nação. Não é pessoa ali que da esquina, não, é gente de influência. Como alguém que observa o que está acontecendo numa nação em que boa parte dela abandonou a Deus novamente. E se você não acredita no que eu estou falando, saia de Jerusalém ao entrar em Israel e vá passear fora daquele ciclo religioso ortodoxo. Você vai perceber que a nação se afastou, que a nação perdeu o sentido de acreditar neste Deus que é único, que é só deles. E isso está relatado na Bíblia como um acontecimento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, aonde nós lemos, porque agora eu quero falar sobre o que lemos. 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Olhe para cá. A primeira carta aos Tessalonicenses foi falando da vinda de Jesus. Jesus não voltou e a igreja se afastou de Deus. A igreja se desanimou, então Paulo escreve agora uma segunda carta e começa a dizer assim: olha, vocês não podem tirar da mente de vocês. Demover é retirar, é esquecer. Ele está dizendo assim: não tire da vossa mente o que eu falei sobre a vinda de Jesus, porque ela é certa, mas ela não será para o nosso tempo, ela não será para a nossa época, ela não será para nós, ela acontecerá. E aí Paulo fala algo curioso, olhe para a Bíblia. Ele diz assim: que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. E olhe, sabe por que ele fala isso? Porque naquela época existiam falsos apóstolos que estavam escrevendo também epístolas e estavam enviando para as igrejas, usando o nome de Paulo. E Paulo está dizendo: olha, se alguém escrever uma carta dizendo o que eu disse, não aceitem, porque o que eu estou dizendo é: Jesus voltará, mas não voltará na nossa época. E aí ele vai dizendo aos Tessalonicenses: se alguém disser que eu disse, se alguém escrever uma carta dizendo eu disse, é mentira.
porque eu estou ensinando a vocês que Jesus voltará. O que eu disse na primeira carta vai acontecer, e os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar, mas não acontecerá na nossa época. Paulo disse isso na segunda carta aos Tessalonicenses. E aí todo mundo ficaria atônito: meu Deus, se Jesus voltará, mas não voltará na nossa época, quando ele voltará? Era a pergunta. E Paulo, antes mesmo de receber a pergunta, já responde. Olha para o texto. Diz assim: quer não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, olhe para cá, isto o que, pastor? A vinda de Jesus. Ele está falando, porque a vinda de Jesus, olhe para o texto, não acontecerá sem que primeiro venha o quê? O que é apostasia, crente? O que é apostasia, pastor? É a perca da... O nosso dicionário diz que apostasia assim, é a renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação daquilo que crê. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. O maior sinal da vinda de Jesus nunca foi Israel. O maior sinal da vinda de Jesus nunca foi o terremoto, a fome, a peste, a doença. O maior sinal da vinda de Jesus nunca foi uns vão trair aos outros, escandalizar. Nunca foi falsos profetas. Nunca foi os caras que querem comer dinheiro, ensinando mentira no púlpito, enganando. Isso nunca foi o maior sinal da vinda de Jesus. O maior sinal da vinda de Jesus, Paulo fala aos Tessalonicenses, não, Jesus não voltará sem antes primeiro nós vejamos a apostasia. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é você crer em Deus, servir a Deus, se alegrar com Deus, cantar para Deus, louvar a Deus, pregar sobre Deus, cantar sobre Ele, ensinar sobre Ele. E um belo dia você se desanima, você se desmotiva, você se entristece, você se afasta, você deixa, você nega, você abandona isto. E para que entendamos o que eu estou falando, nós temos 40 milhões de pessoas aqui só no Brasil. Os Estados Unidos é campeão mundial de pessoas que apostataram da fé. É o país com o maior número de pessoas que abandonaram a fé, que deixaram Jesus. Um país de onde surge o avivamento das Américas, hoje é um país fético, podre e pobre, a ponto de pastores presbiterianos estarem largando as igrejas para se tornarem novamente padres na igreja católica, a ponto de pastores assembleianos deixarem os púlpitos para irem sentar na igreja católica, porque dizem assim: o negócio está tão bagunçado, a igreja está tão bagunçada, a coisa está na bandalheira, que eu vou para um lugar onde pelo menos só tem umas coisas erradas, não tem tudo errado, e está sentando, cometendo erros, de saírem dos seus locais, para irem para outros locais, acreditando que lá estão menos ruim. E alguns dizem assim, colegas que eu conheço, gente que você pesquisa aí numa pesquisa rápida, ex-pastor que virou padre de novo, você vai ficar chocado, porque tem gente testemunhando. E algum ignorante diz assim: esse nunca foi crente, nunca conheceu Jesus. Larga de ignorância, larga de achar que tu é super-herói, que tu sabe demais, que tu é o cara. Essas pessoas não estão abandonando Jesus, elas não estão aguentando mais a apostasia da igreja, o afastamento de Deus, a anulação das coisas de Deus,
os nossos cultos deixando de serem para Deus, para serem cultos que agradam homens, que agradam pessoas, que massagiam egos. Nós não podemos mais pregar. Se tiver uma autoridade aqui, um juiz, um deputado, um vereador, ou um promotor, alguma autoridade, eu tenho que tomar zelo e cuidado naquilo que eu vou dizer. Eu tenho que lembrar do nome dele. Eu tenho que dizer que está conosco nesta noite Joãozinho, deputado federal. Está aqui conosco a juíza fulana de tal dos anos, porque senão se ofende. Se eu não lembrar de perguntar aonde estão os nossos visitantes e aplaudi-los e dizer, olha, parabéns, porque é uma ofensa. O culto nunca foi para nós. O culto é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Quando o culto começa, só uma pessoa pode ser lembrada, é Ele. Só uma pessoa pode ser adorada, é Ele. Quando o culto acaba, que você sair daqui, não é o pastor com a sua pregação maravilhosa, não é aquele homem cheio da unção, não é aquela voz divina que canta, que deve ser lembrada, mas é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É só Ele. Ninguém deveria ser mais lembrado além dele. Mas curiosamente, nós estamos vendo as pessoas jogarem os seus talentos fora. Então hoje eu tenho pastores que estão nos bancos sentados, que deixaram os púlpitos. Eu tenho evangelistas, eu tenho presbíteros, eu tenho gente que canta e adora na beleza da alma, que não canta mais, porque está no seu tempo, está dando um tempo para Deus. Isso é sério. Ouça o que eu vou lhe dizer, porque talvez Deus esteja falando com você, e você está pedindo, Deus fala comigo, e Ele está gritando na tua alma, e você não está entendendo. A apostasia nos leva ao afastamento das coisas de Deus, e as várias justificativas que nós damos para Deus, para dizer por que não fazemos, por que não estamos, por que não conseguimos, não irá convencer a Deus, porque Deus vai dizer assim, eu tenho tudo que você precisa, inclusive o meu perdão para lhe ajudar. Eu tenho tudo que você precisa, inclusive a minha unção para lhe levantar. Eu tenho tudo que você precisa, inclusive a minha capacitação para lhe dar graça nas ministrações, na pregação, no louvor. Nós temos tudo. Mas estamos diante de um tempo em que o apóstolo Paulo alertou, dizendo lá, há quase 2000 anos atrás, ele disse, lá pelo ano 50 depois de Cristo, aos Tessalonicenses, sabe quando Jesus voltará? Quando muitos abandonarem a sua fé, quando a fé de muitos estiver abalada, quando houver um desânimo generalizado, quando muita gente não sentir mais vontade, quando muita gente não sentir mais prazer, quando muita gente não ter mais motivação, quando os vários recursos utilizados por aqueles que são líderes não ajudarem mais, não resolverem. Paulo estava dizendo, quando estas coisas acontecerem, que você olhar as pessoas abandonando a fé, se preparem, porque a vinda de Jesus é certa. E esta vinda, é por isso que ela será como um ladrão, porque quem Jesus irá surpreender não é o mundo, igreja. Não será o mundo que ficará surpreso. O mundo irá dizer, OVNIs, extraterrestres, estavam vindo e vieram e abduziram as pessoas. O mundo irá gritar, seres de outros lugares vieram e raptaram essas pessoas. O mundo irá anunciar, mas a igreja que ficará, a igreja apóstata, a igreja que está empurrando o evangelho, que vai na igreja quando quer ou quando dá, que serve a Deus como pode ou como acha, que tudo para ele não encaixa ou não quadra. Se o pastor prega, mas eu não concordo, então eu não faço, eu não aceito, vou fazer do meu jeito. Essa igreja, quando olhar para o lado, vai ver que 1 ou 2 sumiram. Saíram na rua e verá que algumas crianças sumiram.
E eles começarão a ir para as televisões e dizer assim: não foram os OVNIs. Jesus disse que voltaria como um ladrão. Ladrão não avisa que vai roubar, ladrão surpreende. Ladrão chega de repente. Ladrão chega e leva. Você está dormindo? E Jesus disse: será como um ladrão a minha vinda. Muitos estarão dormindo. E ele não estava falando de um sono físico, de um sono humano, de uma cama onde você está deitado ou uma rede. Ele estava dizendo: muitos estarão adormecidos na fé, muitos estarão dormindo nas igrejas, muitos estarão usando a igreja como fonte de descanso ou apelo emocional. Mas nada disso impedirá, porque ele voltará. E quando ele voltar, aleluia, muitos irão dizer: foi Jesus que voltou, aleluia. Você sabe por que Jesus não voltou nos últimos 10 anos? Nós estamos há 10 anos pregando e falando em tudo quanto é púlpito pentecostal e neopentecostal, que é onde a ignorância acontece teológica. Estamos dizendo aos 4 cantos de que Israel está completando 70 anos. Jesus vai voltar agora, encerrou a geração. E Jesus não voltou. E você sabe por que ele não voltou? Porque ele voltará não é quando você estiver preparado. Ele voltará não é quando as pessoas estiverem esperando. Ele voltará quando muitos estarão desatentos, muitos estarão desapercebidos, muitos estarão vivendo um evangelho de passagem. Eu vim aqui anunciar a você: acredite, a vinda de Jesus é certa. Ele voltará mesmo. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Não se surpreenda. O mundo inteiro está torcendo por uma guerra mundial, porque nós acreditamos por ignorância que, havendo uma terceira guerra mundial, Jesus volta. Quando teve a primeira guerra mundial, o mundo evangélico se levantou para dizer: agora Jesus volta, e ele não voltou. Quando teve a segunda guerra mundial, o mundo inteiro se levantou e começou a dizer: agora Jesus vai voltar, e ele não voltou. Porque guerras e rumores de guerra são sinais da vinda dele. Mas o que marca a vinda dele é uma igreja morta, é uma igreja focada no material, focada no que quer para este tempo, focada no dinheiro, no bem, no milagre, focada em receber de Deus, focada em ter alguma coisa de Deus, mas não poder dar. Se você entende o que eu estou falando, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero lhe perguntar, olhe para mim: como anda a sua fé em Jesus? Como que anda essa sua fé em Jesus? Quais são as promessas que Deus fez para você? Você ainda se lembra das promessas? Há pessoas que estão me vendo, me assistindo, ou aqui na igreja, que Deus um dia disse assim: eu te chamei desde o ventre para tal coisa. E os anos se passaram e você abandonou isso, você desistiu disso. Porque a apostasia, ela é como uma praga. É como uma praga que vai consumindo pelas beiradas a nossa fé. Ela vai dizimando a nossa fé aos poucos. Quando você se percebe, você está no meio disto. Olha uma coisa que é curiosa. E aí que eu quero encerrar a minha pregação. Em Lucas, no capítulo 21, no verso 19, Jesus disse assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós temos que perseverar. Não é fácil, mas nós temos que perseverar. Nós não podemos desistir, Jorge. Nós não podemos nos desengrejarmos.
Nós não podemos deixarmos de ser a igreja, a noiva que anuncia a vinda de Cristo. Deus está contando conosco, para que até o fim nós perseveremos. Em Apocalipse, Jesus prometeu a coroa da vida para quem for fiel até o fim. Não é uma fidelidade passageira, não é uma fidelidade momentânea, é uma fidelidade contínua, perene, que permanece. Deus está nos chamando e dizendo: acredite, meu filho voltará. E você e eu estamos vivendo no tempo da vinda dele. Estamos vendo os sinais que Jesus falou acontecerem. Estamos vendo Israel acontecendo como está acontecendo. E estamos vendo o que Paulo disse aos Tessalonicenses: haveria a apostasia como o maior sinal da vinda de Cristo. Então há pessoas que dizem assim: eu não me sinto mais dentro desta igreja, eu não me sinto mais participante deste corpo. Vai para outro corpo, passa outra temporada lá e de novo reincide. Eu não me sinto mais de novo permanecendo nesta igreja, não me sinto ainda mais nesta igreja. Usamos até a expressãozinha: me sinto um peixe fora. E você sabe por que isso acontece? Porque o nosso foco, ele é humano. Enquanto o nosso foco estiver em Cristo, não importa quem estiver à frente de uma igreja, não importa quem estiver errando do meu lado, quem estiver parando, eu vou continuar marchando, porque a ordem que Jesus deu foi: persevera, 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 persevera até o fim. Aleluia. Em Mateus 24, versículo 13, Jesus disse assim: aquele porém que perseverar até o fim será salvo. E aí ele disse uma coisa curiosa, porque o versículo 14 ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho das nações. Então a gente usa esse texto para dizer: isso vai acontecer no milênio. Olhe para cá. Jesus está pregando, Ele mesmo, Ele próprio Jesus, se revelando. Ele, não é usando alguém não, crente, é Ele, o próprio Senhor Jesus, que durante todo o Antigo Testamento aparecia como o anjo do Senhor para falar com os seus servos. Nas teofanias de Deus, Ele aparecia e dizia: eu sou o anjo do Senhor, vim falar contigo, Abraão. Eu sou o anjo do Senhor, vim falar contigo, Sansão. Eu sou o anjo do Senhor, vim falar contigo, Josué. E aí ele ia falando. Esse mesmo anjo do Senhor, que nós conhecemos como Jesus, ele tem aparecido a muitas pessoas em várias nações do mundo, e tem dito: eu estou voltando. Vocês conhecem um país chamado Irã? Muita gente nem sabe nada sobre esse país. 9º lugar em perseguição mundial. Missionário não entra lá. A comunidade que mais cresce no Irã é a comunidade cristã. Passaram de 30 mil para quase 1 milhão em 5 anos. 30 mil pessoas para quase 1 milhão. Não teve missionário, não teve irmão que foi para lá, não foi irmãzinha que foi pregar. Você sabe como foi? Nos sonhos Jesus começou a se revelar a muçulmanos e dizer: o Jesus que Maomé fala lá no Corão sou eu sou o Salvador. E muçulmanos estão se convertendo por causa de sonhos. Estão pegando pedaços da Bíblia porque não podem tê-la completa. Estão lendo e pregando em esgotos no meio daquele país, e milhões de pessoas estão se convertendo. Sabe por quê? Porque o evangelho do reino está sendo pregado. Jesus está voltando. Eu quero compartilhar um negócio com você. Eu peguei isso do Facebook, copiei e colei. É um pequeno texto, escute isso. O autor diz assim: dia 4 de outubro de 2016, a data. Diz assim, abre aspas, porque eu vou ler ipsiliteris.
Fico pensando como treinar as pessoas para serem igreja, ao invés de serem frequentadores dela. Em um mundo onde ao seu redor todos só pregam prosperidade e glória, onde Deus, Jesus e tudo que foi feito na cruz é secundarizado, onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo, onde precisamos do mundo e das suas concupiscências para atrair jovens, onde temos que imitar o que um dia nos aprisionava para oferecer uma falsa liberdade às pessoas, onde ovelhas não querem ter pastor e as que querem não encontram quem as pastoreie, onde todos querem as coisas de Deus e poucos querem servi-lo de verdade, onde ser crente é estar na moda, onde ser santo é ser careta, onde orar é um grande sacrifício e passar dias em retiros de brincadeiras é um prazer, onde obedecermos mais a falsos profetas do que a verdadeira profecia que é a Bíblia, onde tudo é relativizado, onde sacrificar é melhor do que obedecer, onde a família não é tão importante, onde o homossexualismo deve ser aceito nas igrejas, onde as igrejas que ensinam a palavra de Deus são chatas, ao passo que outras que vivem só de oba-oba são idolatradas, onde líderes são mais importantes que o Espírito Santo, onde temos que ser babá de crente para que eles não saiam da igreja, onde precisamos apelar para a caridade das pessoas se quisermos misericórdia, onde amamos mais os animais do que a nós mesmos, onde trocamos o amor certo pelas paixões infames, onde precisamos de cargos para poder servir, onde os que são honrados pelo chamado desprezam a obra de Deus, aonde se tem de tudo para todos, menos servir ao Senhor. E eu poderia passar horas escrevendo aqui, mas fica a pergunta: como fazer verdadeiros discípulos em uma época onde todos querem tudo pronto, rápido, sem sacrifício, sem dificuldades? Como fazer discípulos quando não há pessoas que querem abrir mão de si mesmas por amor de Jesus? Depois de muito tempo pensando, cheguei à conclusão de que realmente Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos, pois assim como ele disse há mais de 2000 anos atrás, está se cumprindo. Mateus 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E o que eu posso diante de tudo isso dizer e repetir ipsilitris é que o Senhor Jesus disse no verso seguinte: mas quem perseverar até o fim será salvo. Você sabe quem escreveu isto? Em 2016, eu, pastor Juarez Júnior. Em 2016 eu disse o que eu estou dizendo nesta noite, 2020, há 4 anos atrás. Me diga o que mudou de lá para cá. Mudou alguma coisa? Sim ou não? Percebeu alguma mudança? Há 4 anos atrás eu disse que a igreja estava marchando deste jeito, e 4 anos depois eu estou voltando e dizendo: este é um sinal de que Jesus está voltando. Este é um sinal de que Jesus está voltando. Noé pregava e dizia: Deus derramará o seu dilúvio, e as pessoas olhavam e diziam: esse cara é louco, isso é doidice. As pessoas olham para nós e dizem, para pastores como eu, como o pastor Douglas e outros que ainda anunciam este evangelho, que ainda dizem que Jesus está voltando, que ainda creem que Jesus voltará para buscar uma igreja santa, lavada e redimida pelo seu sangue. Estes homens são caretas. Esses homens, eles são olhados como homens chatos, mas esses homens estão anunciando como Noé: Jesus voltará. Acredite, a vinda de Jesus é certa. E para que eu possa encerrar, nós iremos iniciar a ceia. Quantos aqui precisam, na sua fé, de renovo? Levante a sua mão comigo assim. Feche os seus olhos um instante, por favor. Esqueça de mim um minuto, por favor. Senhor, olha para nós.
Olha para cada um de nós, Deus. Eu sei que Tu estás voltando. A Tua vinda é certa. A Tua vinda, ela é eminente. Meu Deus do céu. Eu orava na sexta-feira te pedindo, Senhor, não deixa que nós abandonemos a Tua presença. Não deixa que nós tenhamos prazer em estarmos afastados dela. Deus querido, eu te peço, olha para cada ovelha que me assiste, para cada pessoa que está aqui, e que nesse instante está te pedindo, Senhor, renova a minha fé, renova a minha fé, renova a minha fé. Espírito de Deus, eu te peço, vem renovar a fé do teu povo, vem trazer a certeza de que isto tinha que acontecer, mas de que Tu nos escolheste, de que Tu separaste, de que há pessoas que foram escolhidas aqui desde o ventre, que foram separadas para um evangelho genuíno, separadas, meu Deus, para viver um evangelho verdadeiro, separadas para serem adoradores, adoradoras, separadas, meu Deus, para pregar este evangelho, separadas, Deus, para Te servirem nesta casa. Ó Eterno, nesta noite, olha para cada um de nós. Nós queremos adentrar nesta mesa para nos assentarmos contigo nesta noite, trazermos a memória de Jesus. Mas mais do que isso, eu vim aqui dizer: a Tua vinda é certa, Jesus, e porque cremos na Tua vinda, olha para os nossos corações, traz renovo à nossa alma, traz alimento ao nosso espírito, e faz-nos entender, Deus, de que Tu continua anunciando, que Tu continua falando, que Tu continua dizendo aos quatro cantos desta terra: Ele voltará, o nosso Salvador voltará. Eu te peço, Deus, que Tu prepare esta noiva, Pai, para que naquele grande dia, oh Senhor, quando a trombeta soar, que os nossos irmãos, aqueles que morreram crendo, os tessalonicenses que não estão mais entre nós, aqueles da igreja de Corinto, os nossos avós, os nossos parentes, aqueles que morreram crendo, possam ressuscitar, e nós possamos nos encontrar com eles, nós possamos estar aptos para termos agora uma nova vestimenta, um corpo incorruptível, e subirmos para a glória e nos encontrarmos contigo. Deus eterno, eu te peço que cada um de nós aqui nesta noite possamos ter um entendimento, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da Tua palavra, a Tua palavra que foi anunciada, traz fé aos corações desta noite, e que nós possamos, em nome de Jesus, estar preparados para aquele grande dia, que os nossos ouvidos estejam sintonizados para ouvir o som da trombeta, e nós possamos, Deus, ter uma fé bendita, uma fé, meu Deus, crente, uma fé viva, de que Jesus voltará para nos buscar. Deus, olha para todos aqueles que querem assentarem-se nesta mesa. Pai querido, aonde houver nas nossas vidas algo errado, vem limpar e perdoar nesta hora, vem tratar dentro dos nossos corações, vem sarar dentro da nossa alma, vem, meu Deus, para que nós possamos, ao tocar neste pão e ao beber deste cálice, podermos sentir a alegria da comunhão com Teu Espírito, da comunhão com Teu Santo e poderoso Espírito. E assim, Deus eterno, nós pedimos a Tua graça sobre todo este povo que aqui nos ouve, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém, diga glória ao nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de nós adorarmos, há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, ou voltar para Jesus. Se você está aqui nesta casa e sente o desejo de dizer sim para Jesus,
Basta você sair do seu local e nós vamos orar por você. Mas acredite, Ele voltará. Aleluia. Ele voltará mesmo. E nós veremos isso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio nisto. Nós veremos cada vez mais a perplexidade das coisas nos surpreendendo. Cada vez mais, Edivone, nós veremos Deus dizendo a nós: confie em mim, porque tudo está nas minhas mãos. Ele é aquele Deus que nos tem nas mãos dele. É o seu Deus, o meu Deus. Eu quero louvar a Deus com o ministério de louvor. Eu quero convidar as 3 diaconisas que estão aí atrás e a irmã Gracilene, para nós estarmos lavando as nossas mãos, para darmos início a este momento em que a ceia do Senhor será servida. Quantos querem adorá-lo nessa noite? Então adorem a Ele enquanto nós vamos ali só lavar as nossas mãos. As nossas mãos são impuras demais para nós estarmos tocando nisto. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, Senhor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a alma anseia por ti. Anseia por ti, minha alma 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 anseia por ti. Só Ele é poderoso Deus, poderoso Deus.
anseia, minha alma anseia, minha alma anseia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia, minha alma anseia. Oh eterno, aleluia. Tu és poderoso mesmo, eterno. Não há ninguém como tu, eterno. Verdadeiramente tu és Adonai, conhecido como Elohim, citado por Hashem. Ah, nome poderoso é o teu. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia, minha alma anseia por ti. Arai, desculpe, maná. minha alma anseia, Aramanduia, cabana passéia. Aramanduia, cabana anseia por ti, Regueneia, candoeia, maná. minha alma anseia por ti, Aleluia. minha alma anseia Por ti. minha alma anseia, Aleluia. Minha alma anseia por ti. Oh, a carta aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 11, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Meu Deus, olha para este pão, Deus, que representa o corpo do teu Filho Jesus, moído naquela cruz pelos nossos pecados. Eterno, eu te peço, Pai querido, abençoa este pão como um símbolo do nosso Salvador Jesus, como um símbolo do que Ele sentiu no corpo por nossa causa. Que cada pessoa que vai comer deste pão, Senhor, possa entender o privilégio de trazer à memória aquilo que nos traz a esperança de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou e de que Ele voltará para nos buscar. Deus querido, abençoa cada um destes que comerão deste pão, proporcionando-lhes, Deus, uma renovação na sua comunhão contigo. Em o nome de Yeshua, o Mashiach, nós oramos. E todos podem dizer amém. Se você não é crente, não coma isso. Se não tiver em comunhão, não coma isso. Mas se você for um eleito, pegue este pão e segure aí para nós comermos juntos. dizer falar, tu cantava sobre mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim.
maravilhoso, Jorge. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Diga assim, ó. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Declare. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 Só pra te encontrar. não posso comprá-lo. Merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Diga. Traz luz para as sombras. Escala as montanhas. Oh, glória. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo. Merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Se você foi servido, eu quero lhe convidar a comer deste pão. Coma conosco em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, eterno. Ai, aleluia, Pai. Para as sombras, escala as montanhas pra mim
as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ainda na carta aos Coríntios diz assim, no capítulo de número 11 da primeira carta, o versículo de número 25: semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Olha para este cálice, Deus, da nova aliança. Teu sangue é precioso. É por causa do teu sangue, Deus, que nós somos redimidos. É por causa do teu sangue que nós somos perdoados. É porque o sangue foi derramado que os nossos pecados ficam cravados naquela cruz. É por causa deste sangue precioso que nós fomos comprados. Deus abençoe este vinho, Pai, como símbolo do sangue de Yeshua Mashiach, Pai. Eu te peço, aqueles que beberem disto tenham dentro de si a certeza desta nova aliança, de poderem viver dentro dessa nova aliança, Senhor, que este cálice no teu sangue, Deus, aqui representado por este vinho, nós tomaremos e beberemos nesta noite, em o nome de Yeshua, Pai. Assim oramos e assim agradecemos. Podem servi-los, os senhores que pegarem podem bebê-lo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua luz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve,
aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus. Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos são livres? Eu sou livre. Eu sou livre. Sim, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Oh, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Que nada possa tirar você da presença dele. Não deixe que nada lhe afaste da presença dele. Desânimos, tristezas, momentos ruins, todos nós viveremos, como ciclos que todo mundo passa. Mas quando você estiver no ciclo, na roda gigante da vida, e ela estiver lá embaixo, lembre-se, ela vai girar, você vai subir novamente. Não desista, permaneça ali perseverando, acreditando no que Deus te prometeu, acreditando naquilo que Deus te disse. E mais do que tudo, acredite, a vinda dele é certa, mais certo do que eu e você como pessoas que existem. A vinda de Jesus é certa, ele voltará para buscar a sua noiva. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, e em nome de Jesus, que possamos perseverar até o fim. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra que foi ministrada nesta noite. Obrigado por nos trazer a nossa fé, Senhor, a alegria, o renovo, o fortalecimento. Não deixa, meu Deus, que sejamos como alguns que vivem de igrejas em igrejas, sem paradeiro, sem roteiro, que não sabem o que querem, não sabem para onde vão, não sabem aonde estão. Nós não fomos chamados para isso, Senhor. Nós sabemos onde estamos, e aonde estamos, nós somos a igreja. Aonde estamos, somos o templo do Senhor, a verdadeira igreja de Cristo, que não é formada por tijolos, mas que foi forjada pelo sangue. Esta igreja, Senhor, ajuda ela a permanecer firme e perseverando até o fim. Nos dá uma semana abençoada neste primeiro dia da semana. Que possamos ter uma semana, Senhor, ricamente na Tua presença. E que ao sairmos desta casa nesta noite, tanto aqueles que me assistem por aí, como os que estão aqui, possamos meditar na Tua palavra e entender que a Tua vinda é certa, e de que nós estamos aguardando ansiosamente por este grande dia. Eu espero, Senhor, a Tua vinda. A Tua igreja espera essa vinda. Vem mesmo nos buscar.
Como diz a tua palavra em Apocalipse, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem mesmo e busca o teu povo, porque nós estamos sedentos de estar na tua presença. Assim nos despede em paz e em segurança as nossas casas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos hoje e sempre. Leve a mão no coração e diga amém. Aplauda Jesus. Saúde aí pelo menos uns 3 ou 4 irmãos. Seja assim, seja assim, seja assim. Mas dê a paz do Senhor, seu irmão. Deus, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação,